Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Jaya Srila Prabhupada, que adotando a consciência de Krishna. Na Índia, todas as escrituras e mestres espirituais eminentes, incluindo Shankaracharya, um impersonalista, aceitam Krishna como o Senhor Supremo. No começo de seu comentário sobre o Bhagavad Gita, Shankaracharya diz que Narayana é transcendental a esta criação manifesta e imanifesta. E no mesmo comentário diz que a suprema personalidade de Deus, Narayana, é o Krishna que aparece como o filho de Devaki e Vasudeva. Desta maneira, há pouca divergência de opiniões sobre Krishna a este respeito. Aqueles que são autoridades, sejam personalistas ou impersonalistas, concordam que Krishna é o Senhor Supremo. Quando Krishna esteve presente neste planeta, ele provou com suas atividades e opulências que ele é o Senhor Supremo. Se estamos realmente ansiosos por compreender quem e o que é o Senhor Supremo, as literaturas védicas dão-nos todas as informações. Se utilizarmos tudo o que possuímos para compreender Deus, Krishna provará que Ele é a suprema personalidade de Deus. Se apenas aceitarmos este único fato, então toda a nossa educação estará completa. A pesquisa para tentar descobrir quem é Deus está em voga, mas isto não é necessário. Deus mostra-se presente e Ele mesmo diz no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7, ó conquistador de riquezas, Arjuna, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, assim como as pérolas ensartam-se em um cordão. Não só o Bhagavad Gita dá esta informação, mas outras escrituras também, e ela tem sido aceita desde o princípio por grandes acharyas, mestres, como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhavacharya, Senhor Chaitanya e muitas outras abalizadas autoridades. Mesmo no momento atual, aqueles que não aceitam Krishna como o Senhor Supremo, aceitam o conhecimento que Krishna deu a Arjuna.
de modo que, assim, eles aceitam Krishna indiretamente. Se uma pessoa aceita o Bhagavad Gita como um grande livro de conhecimento, ela também está aceitando Krishna. Não há dúvida de que a suprema verdade absoluta é Krishna e que temos nossa relação eterna com Ele. Nossa relação eterna com Deus é Sabhajana. Deus é grande e nós somos subordinados. Ele é o predominador e nós somos os predominados. O dever do subordinado é agradar ao predominador. De modo semelhante, se queremos ser felizes, temos que aprender a como fazer Krishna feliz. Este é o processo da consciência de Krishna. Mas, de que forma podemos saber se o Senhor Supremo se satisfaz com o nosso serviço e nossos esforços? Na realidade, é possível que aperfeiçoemos nosso serviço ou dever ocupacional. Cada indivíduo tem um serviço a executar de acordo com suas designações. Ele pode ser indiano, americano, hindu, muçulmano ou cristão, homem, mulher, brahmana, kshatriya, vaishya, shudra ou o que quer que seja. Em qualquer caso, ele está destinado a executar algum tipo de trabalho, e este trabalho é seu dever ocupacional. Podemos verificar o nível de perfeição de um dever observando se o Senhor se satisfaz com sua execução. O mestre espiritual, o representante do Senhor, pode atestar a satisfação do Senhor Supremo. Por conseguinte, é importante buscar um representante verdadeiro da Suprema Personalidade de Deus e trabalhar sob a sua orientação. Se ele estiver satisfeito, então devemos saber que o Senhor Supremo também está satisfeito. Isto é explicado por Vishvanatha Chakravarti Thakura no Sri Guru Tattva, verso 8. Pela misericórdia do Mestre Espiritual, somos abençoados com a misericórdia de Krishna. Sem a graça do Mestre Espiritual, não se pode fazer nenhum avanço. Portanto, devo lembrar-me sempre do Mestre Espiritual. Pelo menos 3 vezes por dia, devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu Mestre Espiritual. O Mestre Espiritual é o representante do Senhor Supremo. Como ele se torna o representante? Se alguém diz que um determinado objeto é um par de óculos e ensina isto a seus discípulos, não há equívocos quanto à identificação do objeto. O mestre espiritual é aquele que recebe as palavras de uma sucessão discipular particular. No caso dado, a palavra-chave é óculos. Isso é tudo. O mestre espiritual não tem que dizer nada além disso. Esta é a qualificação. Krishna diz, eu sou o Supremo. E o mestre espiritual diz, Krishna é o Supremo. Não é que para ser mestre espiritual ou representante de Krishna, a pessoa tenha que ter alguma aptidão extraordinária. Ela tem simplesmente que transmitir a mensagem da autoridade como ela é, sem nenhuma interpretação pessoal. Logo que haja alguma interpretação pessoal, a mensagem se perde e as instruções se tornam ofensivas.
Deve-se rejeitar imediatamente uma pessoa que interpreta as Escrituras de acordo com os seus próprios caprichos. Uma vez, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse: vocês devem pelo menos ter a capacidade suficiente para verificar e descobrir quem é um mestre espiritual e quem não é. Por exemplo, se queremos obter alguma coisa, devemos pelo menos ter uma ideia do que é essa coisa, pois do contrário seremos enganados. Se quisermos comprar uma manga no mercado, teremos pelo menos que saber que tipo de alimento é uma manga e como ela é. Analogamente, devemos ter certo conhecimento preliminar das qualificações de um mestre espiritual autêntico. O próprio Bhagavad Gita, no capítulo 4, do verso 1 ao 3, dá alguma informação sobre a sucessão de mestres espirituais. O Senhor Krishna diz: eu ensinei esta ciência imperecível da yoga ao Deus do Sol, Vivasvan, e Vivasvan a ensinou a Manu, o pai da humanidade, e Manu, por sua vez, a ensinou a Ikshvaku. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão se rompeu, e por isso a ciência como ela é, parece estar perdida. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje por mim a ti, porque és meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, podes compreender o mistério transcendental desta ciência. Esta sucessão discipular original se rompeu, mas agora podemos receber a mesma mensagem estudando o Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, Krishna fala a Arjuna exatamente como falou ao Deus do Sol num passado muito remoto. Se aceitarmos as palavras de Krishna e Arjuna, será possível que compreendamos o Bhagavad Gita. Mas, se quisermos interpretá-lo a nosso próprio modo, o resultado será disparatado. A melhor maneira para compreender o Bhagavad Gita é aceitar um mestre espiritual autêntico. Isso não é muito difícil. Arjuna diz que aceita tudo que Krishna tenha lhe dito, porque Krishna é a suprema personalidade de Deus. Arjuna disse no capítulo 18, verso 73, meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Recobrei minha memória por vossa misericórdia, e agora estou firme e livre de dúvidas, e estou preparado para agir de acordo com vossas instruções. Assim como Arjuna, devemos aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus e fazer o que ele diz. Krishna diz no capítulo 9, verso 27, ó filho de Kunti, tudo que fizeres, tudo que comeres, tudo que ofereceres e presenteares, bem como todas as austeridades que executares, tudo deve ser feito como uma oferenda a mim. Se aceitarmos Krishna com este espírito, poderemos alcançar o conhecimento completo. Entretanto, se não aceitarmos Krishna e interpretarmos o Bhagavad Gita a nosso próprio modo, então tudo estará arruinado.
Se formos sinceros, conseguiremos um mestre espiritual sincero pela graça de Krishna. No entanto, se quisermos ser enganados, Krishna nos enviará um enganador e seremos enganados por toda a nossa vida. Estas coisas estão realmente acontecendo. Para aqueles que não querem compreender Krishna como ele é, mas querem compreendê-lo por meio de suas próprias visões imperfeitas, Krishna, Deus, permanece desconhecido. O processo total consiste em aceitar Krishna e suas instruções, e assim prestar-lhe serviço devocional. Srimati Radharani é a própria corporificação do serviço devocional perfeito. No Brahma Samhita, Radharani é descrita como a expansão da potência espiritual de Krishna. Deste modo, ela não é diferente de Krishna. As gopis que cuidam de Radha e Krishna não são mulheres ou meninas comuns. Elas são expansões da potência de prazer de Krishna. Nunca se deve aceitar Radharani e as gopis como mulheres comuns. Na verdade, para compreendermos a posição delas, precisamos da orientação de um mestre espiritual. Se nós, entidades vivas, quisermos realmente nos associar com Radharani, isto será possível, muito embora ela não seja uma mulher comum. Podemos nos tornar associados de Radharani qualificando-nos no serviço devocional avançado. No serviço devocional não há frustração. Mesmo que só executemos um pouco de serviço devocional, este vai se desenvolver. O serviço devocional nunca se perde. Quanto às coisas materiais, tudo o que conseguimos no mundo é perdido quando o corpo termina. Mas, como somos centelhas espirituais eternas, nossos bens espirituais nos acompanham, frutificando gradualmente. Dessa maneira, aqueles que cultivaram a consciência transcendental anteriormente entram em contato com a consciência de Krishna através deste movimento do Senhor Chaitanya. O interesse na consciência de Krishna não é um lugar comum. No Bhagavad Gita se diz que dentre milhões de bilhões de pessoas, apenas uma está interessada em alcançar a perfeição. Se anunciássemos que simplesmente por ler este livro e por meditar durante 15 minutos, qualquer pessoa pode obter imediatamente o poder, ter êxito nos negócios e passar nos seus exames, muitas pessoas seriam atraídas pelo livro. As pessoas não sentem a atração pela consciência de Krishna porque preferem ser enganadas por Maya. Elas pensam que a perfeição da vida é consumir grande quantidade de comida, ou dormir 20 horas, ou ter um novo companheiro todas as noites e todos os dias. As pessoas estão interessadas nessas coisas e não na perfeição da vida. Todo homem inteligente devia pelo menos experimentar a consciência de Krishna. Ele deveria dizer: muito bem, durante tantas vidas tenho desfrutado deste comer e dormir, pude desfrutar destas coisas em meus corpos de pássaro e de animal. Agora, nesta vida,
Deixe-me restringir os 4 princípios de vida animal: comer, dormir, defender-se e acasalar-se, e deixe-me dedicar o meu tempo a desenvolver a consciência de Krishna. Dessa maneira, minha vida será bem-sucedida. Não se pense que tenhamos forjado este termo consciência de Krishna. Consciência de Krishna é a expressão mais antiga na história do mundo. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 18, verso 65 e capítulo 9, 34. Pensas sempre em mim, torna-te meu devoto, adora-me e oferece tuas homenagens a mim. Desse modo virás a mim sem falta. Eu te prometo isso, porque és meu amigo muito querido. Ocupa a tua mente sempre em pensar em mim e torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora, absorvendo-te completamente em mim. Seguramente virás a mim. A frase Mam Mana Bhava Mad Bhakto significa ser sempre consciente de mim. Ora, isto é consciência de Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna diz repetidamente que devemos adorá-lo, oferecer-lhe reverências e então vir a ele. O Bhagavad Gita indica claramente a absoluta necessidade da consciência de Krishna. E o Bhagavad Gita é aceito como a essência dos Upanishads. Mesmo a partir do ponto de vista histórico, o Gita é incomparável. Com base em evidências arqueológicas, calcula-se que Krishna falou o Bhagavad Gita no campo de batalha de Kurukshetra há mais de 5.000 anos atrás. Por isso, este movimento para a consciência de Krishna, mesmo sob o ponto de vista histórico, tem 5.000 anos de idade. Sua filosofia é a mais antiga na história do mundo. Se desejarmos remontar ainda mais a seus primórdios, descobriremos que Sri Krishna falou ainda antes ao Deus do Sol. Krishna é eterno e a consciência de Krishna também é eterna. Devemos nos aproximar da consciência de Krishna dessa maneira. Não deve ser considerada apenas uma simples teoria. Quando alguma outra consciência cobre a consciência de Krishna, experimentamos nossas vidas condicionadas e contaminadas. Quando o céu está claro, podemos ver a brilhante refulgência do sol, mas quando as nuvens o cobrem, não podemos vê-la. Talvez sejamos capazes de perceber a luz do sol, mas não podemos ver o disco solar em si. Quando o céu está claro, está em sua condição natural. Analogamente, nossa consciência é eternamente a consciência de Krishna, porque somos eternamente partes integrantes de Krishna. Isto está declarado no 15º capítulo do Bhagavad Gita, no verso 7, onde Krishna diz: as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas estão lutando arduamente com os 6 sentidos que incluem a mente. De um modo ou de outro, entramos em contato com a natureza material e, por causa da mente e dos 6 sentidos, lutamos arduamente para existir. Esta é a teoria de Darwin,
a luta pela vida, a sobrevivência dos mais fortes. No entanto, o fato real é que nossa posição constitucional não é lutar. Lutar é a posição da vida animal. A vida humana deve ser bem-aventurada e deve ter o avanço espiritual como sua meta. Houve um tempo na Índia em que este era o princípio da vida, e havia uma classe de pessoas, os brahmanas, que se ocupavam exclusivamente da cultura espiritual. Embora a vida cultural bramânica esteja enunciada nas escrituras da Índia, ela não é unicamente para os indianos, mas para todos os seres humanos. Os Vedas foram escritos para toda a humanidade. Mas aconteceu que, quando os Vedas foram escritos, a única cultura existente era a cultura que hoje é conhecida como cultura indiana. Naquela época, o planeta inteiro se chamava Bharatavarsha, por causa do imperador Bharata Maharaj, o filho de Rishabhadeva. Bharata Maharaj governava todo o planeta, mas gradualmente o planeta se dividiu. Portanto, o Dharma da cultura védica não deve ser considerado simplesmente indiano ou hindu em um sentido sectário. Muitas vezes traduz-se a palavra Dharma com o significado de religião, mas conceber Dharma como religião é ter um conceito errado da palavra. No uso geral, a palavra religião se refere a um tipo de fé particular. A palavra Dharma não se refere a um tipo de fé particular. Dharma indica a ocupação natural da entidade viva. Por exemplo, onde quer que haja fogo, há calor e luz, de modo que se pode dizer que o calor e a luz são o Dharma do fogo. O fogo não pode mudar o seu Dharma. Da mesma maneira, a liquidez é a qualidade intrínseca da água e não se pode mudar esta qualidade. Caso contrário, já não pode ser considerada água. Nunca se pode mudar o Dharma da alma individual, e este Dharma é o dever ocupacional de prestar serviço ao Senhor Supremo. As fés e religiões podem mudar. Hoje posso ser um hindu, mas amanhã posso me converter num cristão ou num muçulmano. Desse modo, pode-se mudar a fé, mas o Dharma é um dever natural, uma ocupação ou conexão natural. Krishna diz que tão logo haja uma discrepância no cumprimento dos dharmas das entidades vivas, quando há um aumento de atividades inaturais, ele desce. Um dos propósitos principais de sua descida é restabelecer os princípios religiosos. O melhor sistema religioso é aquele que melhor nos treina a render-nos ao Senhor Supremo. Este é o princípio básico que se evidencia no Bhagavad Gita. Podemos escolher nossa própria religião e ser hindus, muçulmanos, budistas, cristãos ou o que quer que seja, contanto que saibamos qual é o verdadeiro objetivo da religião. Na verdade, o Srimad Bhagavatam não recomenda que renunciemos à nossa presente religião, mas indica o propósito da religião. Este propósito é amar a Deus,
E a religião que melhor nos ensina a como amar o Senhor Supremo é a melhor religião. Especialmente nesta era, há uma decadência geral na consciência da massa popular. Poucas pessoas se lembram de que existe um Deus, mas a maior parte das pessoas estão esquecendo dele. Por esse motivo, elas não podem ser felizes. As pessoas pensam que Deus está morto, ou que não temos obrigação para com Deus, ou que Deus não existe. Este tipo de pensamento nunca levará à felicidade. Quando a civilização está sem Deus ou é ateísta, como o é hoje em dia, Deus ou o seu representante vem para fazer as pessoas lembrarem-se de sua relação com a consciência suprema. Quando Sanatana Goswami perguntou ao Senhor Chaitanya: quem sou eu? Por que estou sempre numa condição miserável? Qual é a posição de todas as entidades vivas? Sri Chaitanya Mahaprabhu respondeu imediatamente que nossa verdadeira identidade é a de servos de Deus. Não devemos interpretar a palavra servo no sentido de servo materialista. Converter-se num servo de Deus é uma posição elevada. As pessoas estão sempre tentando conseguir um cargo no governo ou uma posição em uma firma de negócios de boa reputação, porque o serviço que se presta em tais posições merece bons lucros. Embora estejamos muito ansiosos por conseguir boas posições no serviço governamental, não paramos para pensar em obter boa posição no serviço a Deus. Deus é o governo de todos os governos. O serviço a Deus se chama Dharma. Pode-se descrever este Dharma de formas diferentes, em países diferentes, de acordo com suas diferentes condições ou situações culturais e climáticas. Mas em toda escritura religiosa se ensina a obediência a Deus. Nenhuma escritura diz que Deus não existe ou que nós, como entidades vivas, somos independentes. Nem a Bíblia, nem o Corão, nem os Vedas, nem tampouco as literaturas budistas. Geralmente, de acordo com a filosofia budista, não há alma individual nem alma suprema. Mas, na verdade, uma vez que as literaturas védicas aceitam o Senhor Buda como uma encarnação de Deus, a pessoa que obedece ao Senhor Buda está realmente obedecendo a Deus. No Srimad Bhagavatam há uma lista de encarnações e o Senhor Buda é aceito como uma delas. Vyasadeva compilou o Srimad Bhagavatam há 5.000 anos atrás e o Senhor Buda apareceu há cerca de 2.600 anos. De modo que, na verdade, o Srimad Bhagavatam previu o evento de sua encarnação. O Senhor Buda pregava que Deus não existe, nem tampouco a alma, que este corpo é uma combinação de matéria e que quando dissolvermos essa combinação material, as sensações de miséria e felicidade já não mais existirão. Então, Shankaracharya apareceu para pregar que o aspecto externo do Brahman, o corpo,
não passa de uma ilusão. Em todas as religiões, há a adoração no templo e a aceitação da autoridade. Podemos aceitar Krishna, ou o Senhor Jesus Cristo, ou Jeová, ou o Senhor Buda, ou Shankaracharya, ou Guru Nanak, mas, de qualquer modo, é necessário aceitar a autoridade. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna é aceito como a autoridade suprema. Algumas vezes, Krishna desce pessoalmente e algumas vezes ele desce através de suas encarnações. Algumas vezes ele desce como vibração sonora e algumas vezes ele desce como um devoto. Há muitas categorias diferentes de avataras. Nesta era atual, Krishna desceu em seu santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu também confirmou que nesta era de Kali, Krishna desceu na forma da vibração sonora. O som é uma das formas que o Senhor aceita. Por esse motivo, se afirma que não há diferença entre Krishna e seu nome. Hoje em dia, as pessoas estão esquecidas de sua relação com Deus, mas esta encarnação de Krishna, na forma de seus santos nomes, este cantar de Hare Krishna, libertará todas as pessoas do mundo de seu esquecimento. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz que se cantarmos ou nos associarmos com o cantar dos santos nomes de Krishna, alcançaremos o mais elevado estágio perfectivo da vida. De acordo com o Srimad Bhagavatam, há diferentes processos para eras diferentes. Mas o princípio de cada processo permanece válido em todas as eras. Não é que o cantar de Hare Krishna seja efetivo nesta era e na Satya Yuga não. Nem tampouco que as pessoas não cantavam os santos nomes de Krishna na Satya Yuga. Na Satya Yuga, a meditação era o processo principal e os grandes munis meditavam durante períodos que se estendiam por mais de 60.000 anos. No entanto, nesta era, a perfeição através do método de meditação não é possível, porque temos vidas muito curtas. Consequentemente, nesta era, se recomenda especialmente que sentemos todos juntos e cantemos Hare Krishna. É muito fácil e todos podem participar. Não há necessidade de educação, nem se requer nenhuma qualificação prévia. Além disso, nesta era, as pessoas são muito indolentes e desventuradas e estão contaminadas de má associação. Chaitanya Mahaprabhu introduziu o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como um esplêndido meio de propaganda para espalhar o amor a Deus. Não se pense que este processo seja recomendado apenas para a Kali Yuga. Na verdade, ele é recomendado para todas as eras. Sempre houve muitos devotos que cantaram e alcançaram a perfeição em todas as eras. Esta
É a beleza deste movimento para a consciência de Krishna. Ele não é simplesmente para uma era, ou para um país, ou para uma classe de pessoas. Qualquer homem, em qualquer posição social, em qualquer país, em qualquer era, pode cantar Hare Krishna, pois Krishna é o Senhor Supremo de todas as pessoas, de todas as posições sociais, de todos os países e de todas as eras. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.